Olá, seja bem-vindo ao quadro Dinheiro da Mais TV e o tema de hoje é empréstimo. Sobre isso vamos falar com o economista Celso Mangueira. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado pelo convite. A primeira pergunta é realmente vantajoso fazer um empréstimo? Bom, qualquer dívida que você assume, ao menos entendo, deve ser fruto de um planejamento, de um sonho e de um planejamento, né? Então, a princípio é isso. Eu quero adquirir um determinado bem, né? E não tenho recurso naquele momento e há uma necessidade de fazê-lo, né? E vou buscar recursos, né, para poder adquiri-lo. Eu tenho dois caminhos, né? O crédito direto ao consumidor, onde eu pego o dinheiro e gasto onde quiser, ou o financiamento, que fica a garantia do bem que eu estou adquirindo, tá? Então, é lógico que você só deve buscar o empréstimo em outro recurso, por exemplo, numa emergência, né? Onde você tem uma dívida maior, juros maiores do que aquele empréstimo que você vai conseguir. Por exemplo, tu se buracou lá no cartão de crédito ou no cheque especial, onde os juros são proibitivos, né? E você pode conseguir um consignado, que os juros são muito mais civilizados, consequentemente você troca uma dívida por outra. Você pega um empréstimo para pagar aquela dívida maior. Ou quando você vai adquirir um patrimônio, né? Você vai fazer um investimento num patrimônio, por exemplo, adquirir uma casa própria, que nem sempre você tem os recursos, né, necessários para fazer. Então você faz um crédito imobiliário, que é também um financiamento, né, e ali você assume seus compromissos, dentro, é lógico, sempre daquilo que está orçado no seu orçamento, né, que é aquilo que tu planejou. Então, o ideal é para grandes investimentos. Depende também da circunstância. Eu estou dizendo que, às vezes, para pagar uma dívida de juros maiores é importante, também deve ser fazê-lo, né? Para uma emergência, uma questão de saúde, por aí, né? Você precisa efetivamente buscar o recurso. E naquilo que vai gerar o ideal, aquilo que efetivamente vai contribuir para o aumento do seu patrimônio. Vai te dar uma sustentabilidade futura. Então, porque o empréstimo, você está pegando teu futuro e gastando agora, né? Essa é a realidade. Portanto, você tem que fazê-lo bem, né? Tem que poder aplicá-lo numa situação que não vai te trazer dificuldades no futuro. Essa que é a grande realidade com relação a tomar empréstimos. Entre o empréstimo pessoal e o consignado, qual é o que tem a menor taxa de juros? Não, o consignado é mais favorável, né? Porque o consignável, ele tem um aspecto que ele é seguro para quem financia, né? Ele já é descontado lá ou no contra-cheque ou no extrato do aposentado ou do pensionista, consequentemente não tem o risco da inadimplência ou do não pagamento. Então, por isso que os juros são muito mais em conta e também é um acompanhamento pelo próprio INSS, pelo próprio sistema do governo, financeiro do governo, para poder mantê-lo em taxa de juros, né, civilizadas. Agora, outros, por exemplo, que estão disponíveis no mercado, por exemplo, só para ter uma ideia, se eu assumir um empréstimo de R$1.000 a um juros de 10% e não pagá-lo, daqui a 3 anos eu estou devendo 30 vezes mais, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né, no momento que você toma empréstimo, e tem que estar dentro dali do seu orçamento que você vai poder honrá-lo. Mas, sem dúvida nenhuma, o consignado é muito mais vantajoso do que os empréstimos feitos aí nas financeiras ou nas próprias lojas que fazem financiamento. Quanto da minha renda poderia comprometer com um empréstimo? Bom, uma renda você tem que distribuí-la, né? Por exemplo, a parte alimentar, né? Moradia, ou seja, ou pagar a moradia, os gastos com a moradia, né? Educação, né? O princípio de quanto você vai poder pagar. Porque as pessoas, às vezes, olham muito a prestação, né? Não, vou financiar porque a prestação cabe no meu bolso, é uma expressão muito utilizada, né? Cabe no meu bolso, não dá, né? Mas aquilo tem um período longo, e ao longo do tempo vão surgindo imprevistos. E, de repente, um desses previstos dificulta, né? Porque tem que entender que empréstimo é custo, e custo leva a dívida. Essa que então tem que estar sempre isso aí. Então, por exemplo, o empréstimo de longo prazo também, ele vai criar, ao longo de um período, né, a possibilidade de haver imprevisto, né,
Gradativo. Então, consequentemente, o empréstimo a longo tu paga mais, é natural, né? Juros são maiores, você paga mais. Então, o empréstimo tem que ser de curto prazo, dentro daquilo que cabe no teu bolso, né? O percentual que você deve comprometer da tua renda é aquele negócio. Você deve ter um orçamento doméstico para poder, como é que está se comportando a sua renda frente às suas despesas. Qual é a folga que você tem, né, para poder, no momento que você vai assumir um empréstimo, você saber que aquilo cabe no teu bolso. Não deixar de pagar alguma coisa para estar pagando o empréstimo. Né? Às vezes as pessoas têm uma coisa interessante, atrasa a conta de luz, água, telefone ou de gás, né, e pega um consignado para pagar isso aqui. E esquece que no mês seguinte, essas 3 contas vão aparecer de novo. E vão ser com mais uma, né? Mais uma com juros do lado, quer dizer, então, muito cuidado com as facilidades. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Tem pessoas que têm já um empréstimo, aí elas criam outro empréstimo para pagar aquele anterior e outras dívidas que já tem, cartão de crédito. Enfim, quantos empréstimos uma pessoa pode ter, ou o ideal é só ter um e tentar pagar aquele que você já tem? O ideal é você só ter um credor, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha vários empréstimos, o ideal, porque às vezes as pessoas pegam empréstimo em vários credores. Fica difícil você fazer um acompanhamento adequado. E negociar, inclusive, né? No momento que precisar negociar, porque você vai ter que negociar individualmente com cada um, uma série de coisas. Então, o ideal, primeiro, é que você tenha um único credor daquele financiamento, que também não é tão simples, porque o credor, ele também, o que ele quer é a garantia de receber. Se ele sente que o tomador de empréstimo está num quadro preocupante, ele se segura, né? Mas o ideal não é você ter vários empréstimos. O ideal é aquele negócio. Eu tenho um empréstimo, né? Eu não estou conseguindo pagar, tomar um empréstimo para poder, de repente, você pagar aquilo e prorrogar a sua dívida. Isso aí é uma renegociação daquele empréstimo, do que ficar somando, né? Porque eu tenho certeza que ao longo do tempo a pessoa perde o controle, né? Perde o controle porque aquilo vai se acumulando, né? E aquilo que eu coloquei no início, quando você toma um empréstimo, você está comprometendo, usando aquele bem futuro, né? Diz até que empréstimo é o senhor do tempo, né? Porque você está comprando agora aquilo que você poderia comprar no futuro, né? Então diz que é o senhor do tempo, né? É porque mas de outro lado, você está comprometendo sua renda no futuro. Então eu vejo o seguinte: empréstimo é quando efetivamente se faz necessário, depois de você analisar todas as alternativas, né? Talvez o melhor caminho, voltando aí para a questão da educação financeira, o melhor caminho é você reduzir seus custos, né? Fazer um estudo lá e reduzir seus custos para você poder pagar seus empréstimos. Certo. Muito obrigada, Celso, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, eu agradeço também e estamos à disposição. E assim a gente encerra mais uma entrevista do quadro Dinheiro da Mais TV. Mariana, ela é minha companhia. Eu digo a ela, você estuda que um dia você é gente. Minha avó representa minha mãe, ela é maravilhosa. Eu acordo, espero meu pai, aí eu venho pra escola. Toda a vida ela gostou de estudar. Além de assistir aula em uma escola em Novo Padrão, Mariana também participa do programa Ação Social pela Música, que une educação com o ensino de música clássica. Ele cobra a disciplina, cobra pra gente prestar atenção e escutar os outros. Minha avó nunca me viu tocar. Eu peço muito a Deus para ela ser desse jeito toda a vida. Ser honesta e ser uma pessoa responsável. Nunca tinha passado uma tarde tão bem como eu estou passando hoje. Eu senti orgulho da minha neta. A música clássica me faz sentir emoção e alegria. Bate lá no coração, lá no fundinho. Prefeitura de João Pessoa. Mais resultados, vida melhor.